O crime organizado tomou conta do Brasil. Essa PEC, na verdade, é um engodo Querem valorizar a segurança pública? para assegurar tranquilidade em todo o Brasil. Para não ter conchavo. Claramente para perseguir os policiais. Ampliar a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Não vai aceitar ser chamada polícia viária. Essa fragmentação gera ineficiência. O crime organizado que se organiza em regiões, em estados. Quer dizer que do ar-condicionado aqui de Brasília, Mas se organiza no país um ministro do Supremo Tribunal Federal vai saber agir na Vila Cruzeiro, e se articula com outros países do mundo. nas zonas perigosas do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado. Defendem sim a violência, né, porque são bárbaros. A gente continua enxugando sangue. Isso não onera os cofres públicos. Mais de 7 milhões de reais. O judiciário mais caro do planeta. E também mais ineficiente do mundo. Custa 1,6% do PIB nacional. Custa 40% mais que a coroa britânica. Criar 160 funções gratificadas, Justificado pela exaustão. servidores que ganham até R$ 22.300. Não é punindo a instituição Se é precisando de urgência, que nós vamos resolver o problema. é para fazer uma reforma do judiciário. Não vamos misturar as coisas. E não para criar mais cargo pro judiciário. Vai pegar no cabo de uma enxada que tu vai ver o que é exaustão. A PEC da Segurança Pública, entregue por ministros do governo Lula ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, centralizou os debates no plenário Ulisses Guimarães esta semana. Entre os principais pontos, a proposta confere status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, instituído por lei ordinária em 2018, e ao Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, a ser criado. Prevê maior integração entre União e entes federados na elaboração e execução da política de segurança pública, que vai incluir o sistema penitenciário. A criação de corregedorias e ouvidorias também está prevista, bem como a atualização das competências da Polícia Rodoviária, Polícia Federal e das guardas municipais. A PEC da Segurança ainda será protocolada e irá para a Comissão de Constituição e Justiça. Se for considerada constitucional, a matéria segue para uma comissão especial que vai analisar o mérito antes da análise do plenário. Querem valorizar a segurança pública? Vamos investir, vamos fazer com que, de fato, os profissionais de segurança pública e não a bandidagem sejam, de fato, os destinatários dessa proposta. E não com criação de ouvidorias para engessar, inclusive, a atividade policial. A PEC da Segurança Pública, para articular com estados e municípios deste país, numa polícia e nos órgãos de segurança, de forma integrada para enfrentar o crime organizado no nosso país. O crime organizado que se organiza em regiões, em estados, mas se organiza no país e se articula com outros países do mundo. E eu já consigo enxergar problemas gravíssimos num texto que era para ser simples. Era só inserir a GCM como polícia municipal no 144. Era só ampliar a atuação da Polícia Rodoviária Federal, mas não. O que o governo quis fazer? O governo quis colocar a GCM, mas nem tanto. Então a GCM pode desempenhar o trabalho de polícia, mas só se for na área urbana. Pasmem, Brasil! Se for área rural, não pode. Por quê? Porque não tem justificativa. Nós precisamos debater aqui e enfrentar o tema da segurança pública, que em boa hora o governo apresenta uma proposta dialogada, convergente, que faz com que a gente tenha instrumentos eficazes para assegurar tranquilidade em todo o Brasil. É inconcebível que um ministro da Justiça ou políticos aqui de Brasília querem entender mais do que política de segurança em relação a um comandante de um batalhão do Rio de Janeiro. Quer dizer que do ar-condicionado aqui de Brasília, um ministro do Supremo Tribunal Federal vai saber agir na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão,
nas zonas perigosas do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado. São 27 estados com formas diferentes de registro de boletins de ocorrência, emissão de carteiras de identidade e até certidões criminais. Essa fragmentação gera ineficiência e insegurança jurídica. Com a PEC da Segurança Pública, teremos protocolos padronizados e sistemas de informação, dados estatísticos, garantindo mais eficiência e agilidade nas ações das forças policiais, mas sem impor centralização ou comprometer a autonomia dos estados e municípios. PEC de Segurança Pública, mandaram para cá uma tragédia, simplesmente colocando como se a polícia de governo, na verdade de Estado, se tornasse uma política de partido político. Que loucura é essa? O que vocês estão fazendo com aqueles que saem todos os dias para poder defender a sua vida? O que a gente tem feito aqui? Legislado sobre segurança pública de forma episódica. Cria um tipo penal, aumenta a pena. E aí, o que acontece? A gente continua enxugando sangue. É o policial morrendo ali na ponta, no exercício do seu trabalho. São aqueles filhos das mães que são assassinados indo para a escola, nas favelas do Rio de Janeiro, do Brasil todo. A gente segue tendo o crescimento do crime organizado, como as milícias, as diferentes facções do comércio ilegal de drogas. Eu lamento dizer que li a PEC, não vi absolutamente nada que preste. Não tem uma medida sequer que venha combater as organizações criminosas do nosso país. O que se percebe nessa PEC é uma centralização de poder para o governo federal. Eu acho que a Polícia Rodoviária Federal não vai aceitar ser chamada Polícia Viária. E por aí vai. Hoje o governo fez chegar a esta casa a PEC da Segurança, que define as responsabilidades da União, a integração com os estados, o trabalho dos municípios, a coordenação de um sistema único de segurança, um Plano Nacional de Segurança Pública e que atua para a articulação dos entes federados e não mais termos sistemas concorrentes. Em primeiro lugar, não reconhece a Guarda Municipal como uma verdadeira polícia municipal. Cria uma corregedoria com aspectos de autonomia claramente para perseguir os policiais. A gente não pode aceitar o texto do jeito que está. Agora, lógico, é uma grande oportunidade para mudar o texto e avançar na segurança pública. Essa proposta constitucionaliza o Fundo de Segurança Pública. Isso significa amarrar recurso para não ter conchavo. Conchavo como aqueles que queriam que o ministro da Justiça, o então ministro, trocasse delegados porque estavam investigando familiares de políticos. Essa PEC, na verdade, é um engodo. Na verdade, o governo federal quer centralizar a intervenção constitucional, que se depender de nós não vai passar aqui no Congresso Nacional. O que nós temos que fazer? Senhor presidente, só mais 30 segundos com a benevolência de Vossa Excelência. Na verdade, o que esse presidente quer, na verdade, é essa intervenção federal constitucional para interferir, centralizar o poder da segurança nas mãos deles, para poder cada vez mais estar dando corda a vagabundo e prejudicando a atuação policial. A direita mente ao gritar, ao esbravejar contra a PEC. Provavelmente não leram ainda a PEC. E isso é um desrespeito com o povo brasileiro que pede segurança e segurança pública. Ao não defender a PEC, defendem sim a violência, porque são bárbaros. E o que nós queremos é, de fato, com a PEC, promover a paz, a civilidade, o sossego da nossa sociedade. Com a PEC, vamos estabelecer as diretrizes de segurança pública para o povo brasileiro. A PEC da segurança que o governo Lula está mandando para esta casa, ela não significa nada de concreto para a segurança pública no Brasil. É importante que o presidente Hugo Mota, sobre a sua liderança, esta casa realmente ofereça ao povo brasileiro uma mudança estrutural no nosso Código Penal brasileiro, no nosso Código de Processo Penal brasileiro. Nós não podemos mais viver de remendos. O crime organizado
tomou conta do Brasil, agora atingindo autoridades. E a única saída nessa PEC da segurança, senhor presidente, senhores parlamentares, é colocar nela a prisão em segunda instância, aumentar os crimes hediondos para 40 anos, sem semiaberto e sem redução de pena. Um grande tento desta casa também, do próprio governo, um anteprojeto em que põe o problema da segurança como um problema de Estado, ou seja, um projeto de Estado. Não é de governo, nem deve ser, é exatamente para que possamos ter um plano nacional coordenado pela União e desenvolvido pelos Estados. Não tem nada de intervenção nos Estados, nem pode ter, porque a Constituição proíbe. Centralizar no governo federal um comando que tem afinidades locais, regionais, é um péssimo negócio e um apoio indireto àqueles que precisam de condenação, inclusive com a intenção de condicionar recurso para aqueles que adotarem o projeto do governo, ou seja, quer dinheiro, adota o projeto. A PEC da segurança traz instrumentos importantes, como o reforço das atribuições da Polícia Federal, o fortalecimento das guardas municipais e a criação de corregedorias e ouvidorias autônomas, porque muitas têm hoje e não têm autonomia, para garantir mais transparência e controle. Quanto à questão, né, das guardas municipais, não mudaram os nomes, né, e falta ainda, né, estabelecer quais são as atribuições, porque nessa PEC fala que eles só podem fazer policiamento na área urbana. E as áreas rurais dos municípios, como que fica? Né? Quem é que vai policiar? Querem trazer ao povo brasileiro uma reforma estruturante da segurança pública, tentando centralizar tudo em Brasília. Como sempre em Brasília, se tem uma miopia de que os problemas reais acontecem nos municípios, que é lá que está o povo que precisa de segurança pública. Querem tirar poder dos governadores, querem tirar poder da polícia e ouvir conselhos. Na seara das votações, a Câmara aprovou propostas por consenso. Entre elas, a que obriga o SUS a oferecer tratamento de fenda lábio-palatina, a criação de um programa de saúde mental voltado à população idosa e o aumento de pena para quem cometer homicídio ou lesão corporal dolosa contra promotor ou juiz em razão do exercício profissional. Mas a discussão ficou mesmo por conta da análise do regime de urgência a 4 projetos de lei que reorganizam a estrutura do Poder Judiciário a partir da criação de cargos, funções comissionadas e varas federais. Os projetos agora estão prontos para serem analisados em plenário. Nós estamos votando a urgência para poder aumentar funções, 160 especificamente, para gabinetes de ministros do STF. Isso vai gerar custos de 22 milhões em 3 anos. Com todo respeito, não acho que isso é urgente para o nosso país, principalmente se tratando de juízes que envergonham o nosso país, principalmente o direito, que tem dado um péssimo exemplo do que de fato é uma corte, que deveria ser uma corte não política. Espero que não olhemos um projeto originário do Supremo Tribunal Federal com fígado, o humor, a divergência que muitos têm em relação a decisões do Supremo. Nós entendemos que é um projeto funcional, organizativo e, portanto, necessário. Vem aqui com todos os detalhes dessa reestruturação, a afirmação que isso não onera os cofres públicos, o que nos leva a poder continuar a cobrar dos poderes da República, inclusive o Judiciário, a necessária transparência. Esse projeto quer criar 160 funções gratificadas para os servidores que já atuam no Supremo Tribunal Federal. Servidores que ganham até R$ 22.300, que muitas vezes são eles que fazem
os despachos para buscas e apreensões na Casa de Deputados Federais, como aconteceu na minha casa. Servidores que muitas vezes agem como capachos dos ministros do Supremo Tribunal Federal para fazer a perseguição implacável, como vem fazendo contra os seus adversários políticos. Esse projeto é um verdadeiro absurdo. O Supremo Tribunal Federal cria 160 funções gratificadas, chegando a quase R$3.300 cada função gratificada, de funcionários que ganham até R$22.300 por mês, dizendo o seguinte, que esse aumento é para tornar atrativo o trabalho nos gabinetes, justificado pela exaustão. Vai empreender no Brasil para te ver o que é exaustão, que trabalham mais de 20 horas por dia. Vai pegar no cabo de uma enxada que tu vai ver o que é exaustão. A matéria aqui proposta atualiza o quadro de servidores do Supremo Tribunal Federal e nós concordamos de que o mais importante para as instituições é inclusive a garantia do seu funcionamento. Não nos surpreende que exista uma obstrução, é figura regimental. Acham que colocar mais dinheiro vai funcionar, é botar água em mangueira furada. É terrível, está se criando 160 cargos a mais para um órgão que muitos criticam. Um impacto de mais de 7 milhões de reais. E aí os parlamentares que dizem criticar o Supremo, vão dar mais cargos, ou seja, mais munição, mais tanque, mais estrutura para um órgão que já é o mais caro do mundo, custa 1,5% do PIB. Não há urgência desse projeto, criação de cargos, 160 cargos. Se fosse um momento normal da nossa democracia, já não seria aceitável esse aumento de cargos, por mais que a justificativa do Senado, do STF, seja de que não vai gerar despesas. Agora, eu fico imaginando de onde está saindo de fato esse recurso. Há necessidade do pleno funcionamento de uma corte judiciária, não importa a divergência que exista entre políticos e membros do Supremo Tribunal Federal, não é punindo a instituição que nós vamos resolver o problema. Resolve o problema se nós soubermos escolher bem os ministros das cortes judiciárias, e isso é competência do Senado Federal, e também ao Senado Federal cabe tirar aquele ministro que não está cumprindo corretamente a sua função. Portanto, não vamos misturar as coisas. Quero alertar o povo brasileiro que o Congresso Nacional, neste momento, a Câmara dos Deputados está votando criação de cargos para o judiciário mais caro do mundo. Se isso é urgência nesse país, o que dizer para os filhos que têm mães e pais presos por este mesmo judiciário de forma indefensável? De maneira nenhuma a minoria vai votar sim para aumentar cargo para quem não faz nada por esse país. A Suprema Corte Brasileira tem rasgado a Constituição, tem pisado na cara do brasileiro, tem colocado mães de família em prisão por 14 anos, e nós vamos dar mais 160 cargos? O judiciário já custa 1,6% do PIB nacional. É uma vergonha votar algo assim nessa casa. O projeto ele visa transformar 104 cargos de provimento efetivo técnico judiciário em 63 cargos de carreira analista judiciário, ou seja, são mais cargos técnicos que estão sendo utilizados para transformar em cargos de analista, ou seja, 104 cargos deixam de existir para a criação de 63 cargos. E vale lembrar que há uma redução de gastos públicos na ordem de R$ 74.413,14. Está aqui a palavra bonita que não vai criar despesa, mas vai sim, porque se tem cargos vagos e eles vão substituir esses cargos vagos, vai criar despesa. Como é que a gente vai justificar a população aumento de despesa de um judiciário mais caro do planeta? Gostaria de lembrar que nós já temos o judiciário mais caro e também mais ineficiente do mundo. Porque uma coisa é
o custo, outra coisa é a eficiência. E as duas coisas entram juntas no ranking do pior do mundo. E aí aqui nós vamos seguir votando favoravelmente ao aumento de custos sem olhar para a eficiência. Me chegou agora uma posição crítica do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário. Pela minoria. Então, apesar de votar sim na urgência, a gente quer discutir melhor o mérito, porque, segundo eles, pode haver uma desvalorização do cargo de técnico judiciário. Já há, por exemplo, uma defasagem dos servidores em todas as áreas, o que não justificaria, deputada Érica, a transformação de cargos. A primeira urgência que nós analisamos neste ano, nesta Câmara, foi a urgência para o dia do axé. E aí agora nós analisamos e aprovamos a urgência para aumentar cargos no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo brasileiro custa 40% mais que a coroa britânica, que a família real britânica. Todos os relatórios internacionais apontam o judiciário brasileiro como sendo o menos parcial do mundo, ou seja, o pior judiciário do mundo. Temos também o judiciário mais caro, nominalmente e proporcionalmente ao PIB. Presidente, se é precisando de urgência, é para fazer uma reforma do judiciário e não para criar mais cargo para o judiciário. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Ontem se comemorou, senhor presidente, o Dia do Jornalista. E há anos, os jornalistas brasileiros buscam um encaminhamento por parte do Congresso Nacional, que é a garantia do reconhecimento da profissão, deputado Ivan Valente, para que a gente possa não só ter a valorização profissional, mas a confiabilidade na informação, o combate à desinformação.